Olá, queridos amigos. Neste capítulo, Paulo volta a fazer referência ao desencontro com Tito, já mencionado no capítulo 2, e ele dá mais detalhes. Ele havia planejado se encontrar com Tito em Troade, uma cidade portuária, mas Tito não apareceu. Tito viria se encontrar com ele vindo de Corinto. Paulo o aguardava muito ansioso e esperando ouvir notícias sobre como a igreja havia recebido sua dura epístola, 1 Coríntios. Enquanto esperava por Tito, Paulo, que não perdia tempo, iniciou uma atividade evangelística em Troade, em uma oportunidade que ele diz ter sido uma porta que o Senhor lhe abriu. Porém, como Tito demorou muito para aparecer, Paulo ficou tão angustiado em espírito para saber a situação da igreja que até mesmo abandonou essa oportunidade e partiu para Macedônia, ao norte da Grécia. Agora, no capítulo 7, ele diz como ficou aliviado ao ter encontrado Tito na Macedônia e ter recebido dele boas notícias, como diz nos versículos 5 e 6. Ele ficou feliz a saber de Tito que a igreja tinha até saudade dele, que zelava por seu ministério. E então ele reconhece que a epístola anterior deixou os irmãos tristes. Os irmãos tristes, diz que ele mesmo ficou muito triste por ter de escrever isso, mas que ela era necessária. Mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, escreveu ele. Embora já tinha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Versículo 8. Alguns estudiosos questionam se essa epístola anterior realmente teria sido a que chamamos de 1 Coríntios, pois para eles não parece ter sido tão dura assim. Eles então especulam que Paulo pode ter enviado uma outra epístola, entre a primeira e a segunda, que deve ter sido a tal carta que causou tanta tristeza. No entanto, há elementos suficientes na primeira epístola para ter causado todos esses sentimentos entre os irmãos e Paulo. Nela, ele repreende a liderança da igreja por várias situações. Por estarem divididos sobre os seus pastores preferidos, por um irmão estar processando o outro em tribunais mundanos, por sua sensualidade desenfreada, pela profanação da cerimônia da Santa Ceia e por várias outras situações. O pior problema, porém, e o que parece ter sido o principal motivo da tristeza de todos, foi a negligência da igreja em um caso conhecido de imoralidade sexual, que seria vergonhoso até mesmo entre os gentios. Paulo ordenou aos líderes que se reunissem e desligassem esse homem da membresia da igreja. Além da tristeza causada por estas repreensões, esse sentimento se tornou ainda maior quando os membros da igreja passaram a desprezar o homem que havia sofrido a disciplina eclesiástica. E ele começou a ser consumido por excessiva tristeza, palavras que sugerem um caso de depressão profunda. Ele estava arrependido de seu pecado e precisava de perdão e reconciliação. Paulo então instruiu a igreja, no início desta segunda epístola, a demonstrar amor para com esse homem, perdoá-lo e confortá-lo, e recebê-lo de volta como membro, para que Satanás não tivesse vantagem nessa situação. Amigos, é muito profunda a distinção que Paulo faz sobre os dois tipos de tristeza. Ele diz, agora me alegro não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos, segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Versículos 9 e 10. A palavra original traduzida aqui como arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente. Esse é o resultado da tristeza segundo Deus, que nos convence do pecado e da necessidade de um Salvador. E a palavra traduzida como pesar, a original, é ametameletos, que significa aqui um arrependimento sem mudança de mente, apenas uma dor, um remorso de culpa. É parecida com a palavra metamelomai, que descreve o arrependimento de Judas em Mateus 27:3, só de tristeza, remorso, culpa e dor, mas sem nenhuma mudança da mente, do coração e do rumo da vida. Em conclusão, toda a tristeza sentida pelos membros da igreja de Corinto e pelo membro que havia errado foi a tristeza segundo Deus,
Ela os levou a se arrependerem de seus erros e os aproximou de Deus, resultando em alívio, alegria e paz. Mas a tristeza, segundo o mundo, é perigosa, pois ela só pode resultar em melancolia, depressão, doença e morte. Por isso, tanto quanto depender de nós, jamais deixemos alguém ser consumido por excessiva tristeza sem procurar apresentar-lhe Jesus. Só Ele pode transformar essa tristeza em arrependimento para salvação. Ótimo dia para você e sua família.